Olá, companheiros, um abraço fraterno a todos os companheiros e amigos, irmãos da Casa de Teresa de Jesus. Nós estamos muito gratos em ter sido convidado mais uma vez para conversar com vocês. É sempre uma alegria renovada que as nossas esperanças possam trazer, junto com esse momento que estamos vivendo, a possibilidade de renovação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e que juntos com Teresa de Jesus, junto com os amigos espirituais que nos assistem, nós possamos estar fazendo a reflexão do convite que recebemos do tema de hoje na Casa de Teresa, não é? Então nós vamos ler uma página de preparo para que nós possamos fazer a nossa prece inicial, e nós escolhemos uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, e a psicografia de Chico Xavier, que tem como título Jesus veio. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quem anotou foi Paulo, aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extrema dificuldade por estabelecer boas obras no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz a imensa porcentagem de criaturas na terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar a sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Não podíamos ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traço de sensacionalismo. A exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiadamente profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homens algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pescadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando o seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se o teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual que te encontras, pode ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Que Jesus nos abençoe. Vamos então fazer uma prece, uma súplica a Jesus, que Ele nos ajude nesse instante com os amigos espirituais, para que possamos ter um diálogo fraterno, um diálogo amigo, em que vamos receber mais uma informação do mundo espiritual acerca do nascimento de Jesus entre nós. Querido Mestre Senhor, que nesse instante, Senhor, ao convidarmos os companheiros para fechar os olhos, fazer as reflexões tão necessárias para que nós possamos, Senhor, mais uma vez em Teu nome, tentar, Senhor, nessa luta que travamos, estudando a doutrina dos Espíritos para entender a Sua mensagem de amor, para entender o esforço hercúleo, Senhor, de chegar até nós para deixar a mensagem de justiça, a mensagem da verdade e a mensagem do amor. Que nós possamos, Senhor, a Seu nascimento, a Sua volta entre nós, fazer com que agora, Senhor, nós possamos ter a certeza que estamos com a verdade que nos liberta. E em Teu nome, Senhor, em nome dos Espíritos amigos, mas especialmente em nome de Deus, damos início às nossas reflexões da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, companheiros,
fomos convidados para conversar. É sempre bom, né? Chegar mês de dezembro, nós vamos lembrar da volta de Jesus ao nosso lado e como ele chega, por que ele chega, em que ocasião propícia ele veio para estar entre nós, né? Então, nós que somos estudiosos da doutrina espírita, que gostamos da doutrina espírita, sabemos que Jesus sempre esteve ao nosso lado. Nós vamos ler no livro Caminho da Luz, né, em que Emmanuel relata para a gente que Jesus já era o governador espiritual do planeta quando nós ainda era uma pequena de bola de fogo que deslocou-se do Sol. Jesus já é o governador espiritual, Jesus já é o espírito angélico, Jesus já prepara esse orbe, que seria a habitação de preda de prova e expiação, para que fosse morada de espíritos em crescimento, onde estaríamos matriculados na escola, para aprendermos como espírito que somos, ele o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. Então sabemos que Jesus esteve sempre entre nós. Jesus nunca deixou de estar ao nosso lado. E para isso, nós temos que fazer uma pequena retrospectiva para ver que os espíritos prepostos de Jesus, que foi enviado por Jesus, todos os profetas, né? Moisés, Elias, João Batista, todos eles foram espíritos enviados de Jesus para trazer a grande notícia da vinda do Messias, que viria o verbo amor, viria viver entre nós. O verbo se faria carne. Então, foi anunciado desde lá do Velho Testamento, desde o início, que os profetas, os enviados de Jesus, vêm nos trazendo a notícia de que ele estaria conosco. E faria todas as identificações, as minúcias de como ele chegaria, a forma que ele chegaria, como ele viria para nós, para poder não fazermos confusão, para não podermos fazer interpretação de falsos messias. Ele teria uma identificação, ele traria com ele marcas da vinda dele, para que nós pudéssemos que ele é o Filho de Deus que veio até nós. Não é? E um desses precursores que nós temos um carinho, porque foi mais próximo de Jesus, foi João Batista. João Batista, que vem anunciar a vinda de Jesus, ele vem nos dar alguns códigos, né? Ele vem dar algumas senhas para que houvesse em cada um de nós algumas atitudes de modificação, de comportamento como espírito, para que nós, quando Jesus chegasse, nós pudéssemos identificá-lo. Se nós não fizéssemos algumas modificações no nosso comportamento, no nosso modo de ver, nas nossas atitudes, não deixarmos demais de ser comandado pelo ego, pelo orgulho, pela prepotência, não é? Pela revolta, sentimentos que nos faziam inibir essa identificação do Cristo. E uma coisa que João falava, quando nos batizava na água, ele falava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o Filho de Deus virá e nós não teremos condição de ser digno de amarrar as suas sandálias. E ele, quando batizava e pedia para nos arrepender, o batismo da água, que realmente é um símbolo, para nos mostrar que deveria haver uma renovação, um novo comportamento. Arrependa-se dos pecados. Nós vamos batizar simbolicamente de água, vamos levar a água, vai levar todas as suas iniquidades, vai levar todo o seu orgulho, todo o egoísmo, toda a vaidade, para que agora nós fôssemos um homem novo, um espírito novo, renovado, numa proposta de arrependimento nesse batismo, para que ao sermos batizados, nós tivéssemos com a proposta nova, como se fosse uma terra fértil para receber a semente do grande amor que viria para perto de nós. Não é isso? Então, uma das palavras-chave para que nós possamos entender Jesus e a noite de Natal é o arrependimento. Se nós não nos arrependermos sinceramente do nosso comportamento e de nossas atitudes, nós teremos dificuldade em deixar Jesus nascer em nossos corações. E Paulo vai falar para a gente desse batismo da água. E Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, vai nos falar do batismo do fogo
não é? E do batismo do Espírito Santo. Depois de nos arrependermos, se nós continuássemos insistindo no nosso comportamento, não identificando Jesus como guia e modelo, não identificando Jesus como a verdade, íamos continuar fingindo que fizemos modificações, íamos ter roupinhas branquinhas, íamos ter comportamento aparente de mudança, mas as mudanças não aconteceriam. Aí nós íamos para o batismo do fogo, que é o batismo da purificação, o batismo da dor, aonde iríamos ficar durante algum período passando por experiências encarnatórias e reencarnatórias difíceis, porque nós não nos arrependemos e continuamos com os mesmos comportamentos, mesmo Jesus já ter chegado até cada um de nós. E agora nós estamos vivendo o batismo do Espírito Santo, que é a verdade que nos chega através dos Espíritos prepostos de Jesus, que são todos os Espíritos Santos que vêm junto com a verdade descortinar para a gente agora, junto com a ciência, porque seria o Consolador prometido para que nós pudéssemos entender aquilo que Jesus veio trazer de vida nova, de arrependimento, do batismo da água, do batismo do fogo e do batismo do Espírito Santo. Para que nós possamos deixar Jesus nascer em nossos corações, comemorarmos a data de Natal, é necessário que nós façamos as grandes modificações que tem que ser feita para que essa aproximação esteja, porque ele sempre esteve próximo de nós. Nós é que não tomamos a atitude corajosa de fazer as modificações necessárias para poder essa aproximação depender de um passo decisivo nosso, porque todos os passos que Jesus tinha que dar, ele já deu. Então nós temos que agora conscientemente perceber que enquanto nós estivermos entendendo a justiça divina, enquanto nós estivermos entendendo a lei de causa e efeito, não sairmos da zona de conforto, de coitado, de infeliz, sabermos que estamos em experiências dolorosas e difíceis, para não ficarmos revoltados, conquistar a paz tão necessária, para que essa paz conquistada nós possamos amar ao próximo com esse sentimento fraterno de respeito, principalmente às diferenças. Tá bom? Então, nós escolhemos em Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, algumas frases de Vinícius para que vai corroborar com isso que nós estamos conversando com você. Ele fala assim: Jesus não é, como se imagina comumente, criador de determinada escola, nem fundador de certa religião. Ele é o revelador da lei, o expoente máximo nesse mundo da vontade divina. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o expoente máximo da vontade divina. Então ele vem nos convidar a usar da nossa vontade de modificação, de sairmos da animalidade, dos instintos agressivos, nos tornarmos espíritos que vamos trabalhar o sentimento para que a sua luz chegue-nos e nós possamos estar identificados com ela, porque se nós não fizermos as modificações que têm que ser feitas, insistirmos em agradar a Deus e a Mamon, nós vamos continuar comemorando o Natal simbólico sem deixar que Jesus realmente nasça em nossos corações. Continua Vinícius. Não importa que eu desconheça quanto à denominação. O Evangelho é o Evangelho do amor. Onde há Espírito do Cristo, aí há liberdade. Jesus jamais constrangiu alguém a crer deste ou daquele modo. Tocava o íntimo do homem, procurando despertar o que ali havia de bom. Salvava pela educação, porque educar é despertar os poderes latentes do Espírito. É o que a doutrina espírita faz. Salvar pela educação,
Porque salvar pela educação é você despertar os poderes latentes do Espírito, dirigindo-os à conquista desse ideal de perfeição que antevemos através do belo, do justo e do verdadeiro, e pelo qual tanto anseia nossa alma, ainda cativa e obscura. Através da educação, nós vamos reformular os nossos conceitos, reformular os nossos paradigmas, e agora vamos ter a humildade de reconhecer que, se fora de Jesus, do entendimento da vinda dele e de vivermos com ele, nós estaremos mais uma vez fugindo, adiando esse compromisso das grandes mudanças que temos que fazer como Espírito. Continua Vinícius. Os que ainda não sentiram em seu íntimo a influência do Espírito do Cristo, ignora em verdade que ele nasceu. Olha o que ele fala. Os que ainda não sentiram em seu íntimo a influência dessa verdade, a influência desse amor, ignoram em verdade onde ele nasceu. Só sabemos das coisas de Jesus por experiência própria, só após ele haver nascido em nosso coração e que chegaremos a entendê-lo, já em seus ensinos, já que nos respeita a missão que ele trouxe para nós depois que ele veio para o orbe terreno. Continua Vinícius. O nascer de Jesus é iniciar, é dar começo a uma existência em determinado meio. O nascer de Jesus é dar um início, é um recomeço em determinado meio. Eis o fato histórico considerado em seu aspecto genérico. Que influência está exercendo em nós o nascimento de Jesus? Perguntamos. Qual a influência, tirando todos os símbolos do Natal, toda a parte simbólica que envolve a noite de Natal, que influência está exercendo em nós o seu nascimento? Essa é uma pergunta. Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Que vê Jesus fazer a terra na parte que nos toca? Eis a questão que nos interessa de perto e que vem determinar o grau de importância daquele Natal. Se o nascimento do Redentor não é ainda uma realidade em nós mesmos, influindo positivamente em nosso caráter, que importância pode ter no que diz isso respeito? Se nós recebemos essa influência de conhecermos a verdade, a imortalidade, a lei de causa e efeito, a transitoriedade do mundo, o planeta Terra para de prova e expiação, se não soubermos da mensagem de esperança, de certeza, continuarmos revoltados, continuarmos degladianos uns com os outros, fazendo guerra fratricida, se continuarmos com as mesmas atitudes, qual a importância do Natal na nossa vida? Se nos emocionamos, se fazemos a comemoração de maneira simbólica, de maneira diferente, estamos aqui para criticar a maneira como se comemora o nascimento de Jesus, mas o que Jesus deseja realmente é que a vinda dele nos mostre realmente que nós somos, a nossa dignidade de volta. Os potentados da terra, os poderosos da terra não nos humilharão mais. Nós agora recebemos a dignidade de sermos filhos de Deus, sermos espíritos bons e que nos sabíamos, e que essa revolta da falta do entendimento da verdade, que nos tira dessa ignorância espiritual, é que vai fazer com que nós não entendamos o nascimento de Jesus. Onde Jesus nasceu? Por que ele nasceu? Qual o motivo dele fazer tanto sacrifício para chegar até nós? Se nós pegarmos simplesmente o livro de André Luiz, quando a gente relê agora as obras de André Luiz, já lemos algumas obras, já estamos relendo outras, nós vamos ver o sacrifício que é para André Luiz e Calderado, Alexandre, os mentores que vêm com André Luiz, chegar até a cidade do Rio de Janeiro.
Eles estão numa colônia aqui próxima da Terra, não estão muito distante. Eles sentem falta de ar, eles sentem um clima pesadíssimo, obscuro, dado o nosso nível de pensamentos deletéricos, pensamentos equivocados, pensamento de ódio, de revolta, de raiva, de inveja, de ciúme, tudo isso na atmosfera da Terra. Eles sentem um peso imenso para chegar até cada um de nós. Numa dessas viagens, eles param na Serra de Petrópolis, respira um pouco, para depois continuar a viagem e ir para a praia, para poder recuperar de madrugada as energias perdidas para chegar até nós. Agora imagine Jesus, um espírito angélico, o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra, o sacrifício que foi para esse espírito se apagar para chegar até nós, e ainda hoje nós não entendemos esse sacrifício, ainda não entendemos toda a dor, tudo aquilo que Jesus vai nos trazer. Nós continuamos discutidores de uma coisa tão simples que Jesus vai nos convidar: amar. Eu sou o amor, eu sou o filho do amor, e vocês são meus irmãos. Eu sou o irmão mais velho, nós somos amor. O que nós queremos mais, além de ser filho do amor? Qual a maior riqueza que um espírito pode querer do que saber amar? Essa é a maior riqueza. A gente fica lutando por haveres, por valores materiais. No entanto, a grande riqueza nossa é saber amar. Enquanto nós não soubermos amar como Jesus nos amou, nós vamos continuar comemorando o nascimento de Jesus sem fazer a força de vontade, fazer o esforço para poder aprender a amar como Ele nos amou. Precisamente, continua Vinícius, o mesmo fenômeno se dá com relação ao Natal de Jesus. Nenhum proveito nos vem do fato histórico do seu nascimento. Todo o valor desse magno sucesso está nas suas relações conosco. O sucesso desse magno momento tem muito a ver com o nosso olhar agora. Por que Jesus vem numa manjedoura? O convite primeiro para sermos humildes. A grande lição dessa noite é a humildade, coisa que é difícil para nós, porque o orgulho não deixa nós sermos humildes, e mostrar que Ele nasceu numa manjedoura, num estábulo. E, no entanto, todos os potentários da terra, todos os César, todos os milionários, todos os poderosos passaram pela história. Ninguém mais ouviu falar de nenhum deles, e Jesus continua. Então, a mensagem de humildade é essa grande mensagem da noite de Natal. Em nosso espírito, então, Jesus nasceu. Para nós, e a nós se dirige a angélica mensagem: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens que a Ele se quer bem. Se permanecemos alheios ao Natal de Belém, quanto à sua eficiência em nossas almas, tudo o que fizermos para comemorar tão auspiciosa data histórica será vão e vazio. Por isso que nós gostamos de trazer a bibliografia, para não parecer que são palavras do Maxwell, né? É Vinícius, é Pedro de Camargo que está falando conosco. Vou repetir: se permanecermos alheio ao Natal de Belém, quanto à sua eficiência em nossas almas, tudo o que fizermos para comemorar tão auspiciosa data histórica será vão e vazia. Visto como Jesus nasceu para nos salvar do pecado, para nos redimir da servidão, deixarmos de ser escravo, nos libertarmos, conhecereis a verdade, ela vos fará livre. Com Jesus ninguém mais nos prende, nós somos livres. Se nos conservarmos na iniquidade do século e não fazermos a escravidão, aquele natalício ainda não se realizou. Nada temos, portanto, que comemorar. Vinícius. Se nos conservarmos na iniquidade do século, na mentira do século, se continuarmos no engodo, se continuarmos achando que a ilusão é verdade,
se continuamos vivendo na mentira, vivendo nos dogmas, no farisaísmo, numa aparência que não é real, se nós continuarmos com essa atitude, nós não vamos entender o nascimento de Jesus. E ele fala que aquele natalício ainda não se realizou. Nada temos, portanto, de comemorar. Então, o que Jesus veio trazer para nós, companheiros? A mensagem, a grande mensagem: somos imortais. Toca, Tomé, estou vivo. Veio de volta no mais das humildes situações, mostrando para a gente que enquanto nós formos espíritos orgulhosos, prepotentes, arrogantes, os donos da verdade, os discutidores, os interpretadores, sem falta de entendimento do que é ser humilde, se nós não entendermos agora que Jesus veio nos libertar da escravidão. Que escravidão? Escravo de nós mesmos, escravo do medo, escravo da ignorância, escravo de ficar subjugado aos poderes materiais, subjugado à materialidade. Quando ela é ilusória, ela é passageira, não vai ficar. Então são senhas que os Espíritos nos dão. João Batista: arrependei-vos. Eis o momento, Jesus está chegando. É um momento da grande modificação, porque a partir daí não vai importar a forma como você vai encarnar, se você vai encarnar com defeito físico, se você vai encarnar pobre, se você vai encarnar rico, se você vai encarnar em qualquer situação, isso não tem mais importância. Tem uma importância relativa, mas não absoluta, porque agora eu estou vivendo uma experiência nesse momento na pobreza, na riqueza, com defeito físico ou não, mas eu espírito, saio do corpo sem nenhum defeito físico, altamente feliz porque cumpri a vontade do meu Pai. Estou aqui para reparar os equívocos de encarnação passada. Esse é o motivo que Jesus veio trazer para nós. Ninguém pode me subjugar mais. Ninguém pode determinar o que eu faço, o que eu devo de fazer. Nós agora temos Jesus, que é o grande libertador das nossas consciências. Arrebentamos a algema da ignorância, da escuridão, do pecado. O que Jesus falava? Alguém te acusou? Eu não te acuso. Vá e não erre mais. Por que Jesus escolhe para conviver com ele espíritos altamente complicados como Pedro, como Tomé, não é? Como Zaqueu, como Maria de Magdala? Por quê? Para mostrar para a gente que ali é uma aparência, é uma experiência de um espírito, mas um espírito altamente valoroso. Ele só precisa que Jesus toque em nossos corações. A gente precisa permitir que Jesus toque na nossa intimidade. A gente precisa permitir que Natal é o toque do amor em nossos corações. E agradecer: Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por agora eu sei que eu sou filho de Deus. Agora eu sei que eu sou rico, meu pai é milionário. Eu sou filho do amor, e o amor é imbatível. Eu posso estar em qualquer situação transitória no planeta Terra, mas não vai definir a minha felicidade, porque agora eu te conheço, Senhor, na intimidade. É isso, companheiros. Então, continua Vinícius falando para nós: arrependei-vos, ó vós que viveis no pecado. Olha a palavra arrependei-vos. Quantos de nós chegamos na parte espiritual, não damos nem conta dos equívocos, dos erros que nós fizemos? Quantos de nós não temos arrependimento sincero? É preciso ficar no umbral alguns séculos, alguns anos, para poder, depois de passar por muita dificuldade, ter um arrependimento sincero. Enquanto nós não nos arrependermos do nosso comportamento e chegar à conclusão que sem Jesus nós estamos à deriva, que sem Jesus nós não somos espíritos felizes, enquanto nós não chegarmos a essa conclusão, nós não arrependermos das nossas atitudes, do nosso comportamento, ficarmos seguindo religião, ficarmos seguindo líderes religiosos, ficarmos seguindo os médios, dirigentes de casa espírita, presidente de casa espírita,
Não é? Estamos novamente equivocados. Então ele fala: arrependei-vos, a vós que vivei no pecado. Jesus nasceu. Arrependo, Senhor, não quero mais. Cansei, estou cansado de errar. Por favor, Senhor, me ajuda. Eu quero nascer, eu quero sentir o seu nascimento no meu coração. E aí tudo modifica. Tudo, você já não é mais o mesmo, porque agora Jesus está trabalhando em você os sentimentos reais, trabalhando em cada um de nós a verdadeira noção de imortalidade, a verdadeira noção de felicidade que não depende de mais ninguém. A felicidade é uma construção íntima dentro de cada um de nós. Sou hora da justiça, raiou a aurora da liberdade, abriu-se o dique da divina graça. Abriu-se o dique da divina graça. Não é? Então, quando nós vamos no livro Antologia Mediúnica de Natal, em que tem uma prece da manjedoura, que Emmanuel coloca para nós da seguinte forma. Olha a prece que Emmanuel coloca, uma página chamada Prece Diante da Manjedoura. Olha só o que Emmanuel fala. Senhor, Emmanuel é o máximo para tocar os nossos corações. Senhor, diante da manjedoura que nos descerra o coração, ensina-nos a abrir o braço para receber-te. Não nos relegues ao labirinto das nossas ilusões, nem nos abandonos do luxo de nossos problemas. Viemos ao teu encontro cansado da nossa própria futuidade. Sol da vida, não nos confia as trevas da morte. Fortaleça-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis, amar mais, ajudar mais, fora da caridade e nossa salvação, sermos bons, porque ser bom é o que realmente nós somos. Tu que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens, ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os dois irmãos mais necessitados que nós os tesouros da luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra a serpente do orgulho, conduza-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e, reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade, da humildade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Emmanuel. É isso. Ensina-nos, Senhor, a ser humildes, a ser simples. Ensina-nos, Senhor, a ser bom. Ensina-nos, Senhor, a amar o nosso companheiro de jornada. Ensina-nos a respeitar, Senhor, o limite, os equívocos do companheiro, porque nós não sabemos o que levou o companheiro a cometer aquele equívoco. Vamos deixar, Senhor, que o amor invada todos os corações e nos traga de volta para os seus braços. Estamos perdidos, Senhor. Fomos acusados de tudo que possa se imaginar, desde que nos conhecemos como espírito em evolução. Agora não. Agora as acusações, todos os senões não têm mais fundamento, porque a sua lei de amor é a lei de perdão, é a lei de justiça e a lei de caridade e a lei da verdade. Então, para encerrar o nosso diálogo, nós vamos continuar com o Vinícius, que ele tem uma página também no livro Nas Pegadas do Mestre, que diz: Cristo nasceu onde e quando? Cristo nasceu onde e quando? Perguntamos a Paulo, vamos perguntar aos espíritos, né, que conviveram com Jesus e deixou que Jesus morasse no coração deles. Olha o exemplo, porque esses espíritos são espíritos com os mesmos defeitos, com as mesmas dificuldades nossas. Jesus não escolheu ninguém perfeito, pelo contrário, só escolheu os maiores defeitos, os espíritos mais complicados,
os espíritos mais orgulhosos, mais prepotentes, mais arrogantes, eram os 12 que estavam lá de Jesus. E por que Jesus escolhe esse? Porque é a aparência. Foram impostos aquele tipo de comportamento. Nós não somos assim. Foi colocado para dentro de nós cultura, atavismo, comportamento, que não somos assim, não é? Ou você se comporta assim, ou você faz isso, ou você bate, ou você revida, isso não é a lei de Deus. E agora, as modificações para acontecer demora, porque nós somos viciados. Nós temos paixões que são difíceis de libertar de cada um de nós, mas não é impossível, porque eles conseguiram. E nós vamos trazer aqui a leitura na íntegra para vocês perceberem como é possível deixar Jesus nascer em nossos corações. Perguntemos a Paulo: onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Deixei-me envolver pela sua luz. Daqui para frente, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Indaguemos a Madalena: onde e quando nasceu Jesus? Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que a sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Jesus nasceu em Betânia, diz ela, certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade. Ouçamos o depoimento de Pedro. Nós somos Pedro. Nós somos Paulo, nós somos Maria de Magdala. E eles conseguiram deixar Jesus nascer no coração. E nós temos que fazer esse esforço, temos que fazer esse sacrifício, para que nós possamos merecer Jesus nascer em nossos corações. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor. E assim se pronunciará: Jesus nasceu no atrito do poço de Pilatos, no momento em que o galo cantava pela terceira vez, acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados dos séculos, quando me era dado a defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes no meu próprio ser. Chamemos a baila de uma evangelista e peçamos que nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que o meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirigimos então a Zaqueu, o publicano, e eis o teu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce. Importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpretemos o Tomé, o incrédulo. Onde nasceu o Mestre? E ele, por certo, retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele memorável e inesquecível dia em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. A morte não tem poder sobre nós que somos filhos de Deus. Só então compreendi o sentido das suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando nasceu Jesus? Dimas, o ladrão. Onde e quando nasceu Jesus? Ele nos informará.
Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunha aniquilar-o para sempre. Dali me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo sentiu em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho que temos que dar no presente. Nascimento de Jesus se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso e o do mais puro e santo de todas as mães converteu no berço redentor do mundo. Graças a Deus. Então é isso, companheiros. Nós agradecemos do fundo dos nossos corações a possibilidade de deixar Jesus nascer em nossos corações. Vencemos as ilusões do mundo, porque o mundo é o mundo, não é? Mas agora nós estamos com a verdade que nos liberta das ilusões, e agora vamos deixar Jesus nascer em nossos corações de verdade. Então nós vamos falar assim: querido Mestre Senhor, nós te agradecemos o seu nascimento em nossos corações. Obrigado, Senhor, por termos um dia entrado na casa espírita e ter percebido, Senhor, quanto tempo perdido em menosprezar as suas verdades. Quanto tempo perdido, Senhor, em virar as costas para a verdade e viver as mentiras, os engodos, as ilusões do mundo. Agora, Senhor, largamos tudo. Largamos, Senhor, tudo que engorda o nosso crescimento espiritual. Agora, Senhor, queremos te seguir. Agora, Senhor, queremos ser amado e queremos amar. Porque a grande riqueza do Espírito, Senhor, é quando Ele ama, quando o Senhor nos amou. É quando cumpre os deveres, é quando vai para o sacrifício, Senhor, porque sem essa verdade nós estaremos, Senhor, mais uma vez iludidos pelo mundo. Nasceu Jesus, paz na terra e boa vontade para com todos os homens. Que assim seja, graças a Deus.